A análise de segurança no trabalho em muitas empresas são chamadas de AST ou JSA em inglês. Uma análise de segurança no trabalho, AST, é um procedimento que ajuda a integrar princípios e práticas de segurança e saúde aceitas em uma tarefa ou operação de trabalho específica. Em uma AST, cada etapa básica do trabalho é identificar perigos em potencial e recomendar a maneira mais segura de fazer o trabalho. Outros termos usados para descrever esse procedimento são a análise de risco no trabalho e a análise de falhas no trabalho. Algumas pessoas preferem expandir a análise em todos os aspectos do trabalho, não apenas na segurança. Essa abordagem é conhecida como análise total do trabalho. A metodologia é baseada na ideia de que a segurança é parte integrante de todo o trabalho e não uma entidade separada. Neste vídeo, apenas aspectos de segurança e saúde serão considerados. Os termos trabalho e tarefa são comumente usados de forma intercambiável para significar uma tarefa de trabalho específica, como operar uma máquina, usar um extintor de água pressurizada ou trocar um pneu furado. As ASTs não são adequadas para tarefas definidas de maneira muito ampla, por exemplo, revisando um sistema, ou muito resumido, por exemplo, posicionando um carro. Um dos métodos usados neste exemplo é observar um trabalhador executando um trabalho real. As principais vantagens deste método incluem que ele não depende da memória individual e que a observação ou execução do processo pede que seja feito o reconhecimento de perigos. Para trabalhos pouco realizados ou novos, a observação pode não ser prática. Uma abordagem é fazer com que um grupo de trabalhadores e supervisores experientes conclua a análise por meio de discussão. Uma vantagem desse método é que mais pessoas estão envolvidas em uma base mais ampla de experiência e promovendo uma aceitação mais assertiva do procedimento de trabalho resultante. Os membros do Comitê de Saúde e Segurança também devem participar desse processo. Os benefícios iniciais do desenvolvimento de um AST ficarão claros no estágio de preparação. O processo de análise pode identificar riscos não detectados anteriormente e aumentar o conhecimento do trabalho dos participantes. A conscientização sobre segurança e saúde é aumentada, a comunicação entre trabalhadores e supervisores é aprimorada e a aceitação de procedimentos de trabalho seguro é promovida. Uma AST, ou melhor ainda, um procedimento de trabalho escrito baseado nela, pode formar a base para o contato regular entre supervisores e trabalhadores. Pode servir como um auxílio didático para o treinamento inicial no trabalho e como um guia de instruções para trabalhos pouco frequentes. Pode ser usado como padrão para inspeções ou observações de saúde e segurança. Em particular, um AST ajudará a concluir investigações abrangentes de acidentes. Quatro estágios básicos na condução de um AST são: selecionar o trabalho a ser realizado, dividir o trabalho em uma sequência de etapas, identificar os riscos potenciais, determinar as medidas preventivas para controlar os riscos. Idealmente, todos os trabalhos devem ser submetidos a uma AST. Em alguns casos, existem restrições práticas impostas pela quantidade de tempo e esforço necessário para executar um AST. Outra consideração é que cada AST exigirá revisão sempre que equipamentos, matérias-primas, processos ou ambiente mudam. Por esses motivos, geralmente é necessário identificar quais trabalhos devem ser analisados. Mesmo que a análise de todos os trabalhos seja planejada, essa etapa garante que os trabalhos mais críticos sejam examinados primeiro. Os fatores a serem considerados na definição de uma prioridade para análise de tarefa incluem frequência e severidade do acidente. Trabalhos em que os acidentes ocorrem com frequência ou com pouca frequência, mas resultam em ferimentos graves. Potencial para lesões ou doenças graves. As consequências de um acidente, condição perigosa ou exposição a produtos perigosos são potencialmente graves. Empregados recém-chegados. Devido à falta de experiência, os riscos podem não ser evidentes ou previstos. Trabalhos modificados. Novos perigos podem estar associados a alterações dos procedimentos de trabalho. Trabalhos executados com pouca frequência. Os trabalhadores podem estar em maior risco de realizar trabalhos não rotineiros, e a AST fornece um meio de analisar os riscos. Depois que um trabalho é escolhido para análise, o próximo estágio é dividi-lo em etapas. Uma etapa do trabalho é definida como um segmento de operação necessária para avançar o trabalho. Deve-se tomar cuidado para não tornar as etapas muito gerais.
A falta de etapas específicas e seus riscos associados não ajudará. Por outro lado, se forem muito detalhados, haverá muitas etapas. Uma regra prática é que a maioria dos trabalhos pode ser descrita em menos de 10 etapas. Se forem necessárias mais etapas, convém dividir a tarefa em 2 segmentos, cada um com sua AST separada, ou combinar as etapas, quando apropriado. Como exemplo, o trabalho de trocar um pneu furado será utilizado neste vídeo. Um ponto importante a ser lembrado é manter as etapas em sua sequência correta. Qualquer passo que seja fora de ordem pode perder sérios riscos potenciais ou introduzir perigos que realmente não existem. Cada passo é assinalado em sequência. Faça anotações sobre o que é feito e não como é feito. Cada item é iniciado com um verbo de ação. Essa imagem ilustra um formato que pode ser usado como uma planilha na preparação de um AST. As etapas do trabalho são registradas na coluna da esquerda, como mostrado aqui. Sequência de eventos. Veículo estacionado. Remova o kit de reposição e ferramentas. Retire a tampa do cubo e solte os parafusos das porcas. E assim por diante. Essa parte da análise geralmente é preparada conhecendo ou observando um trabalhador a fazer o trabalho. O observador é normalmente o supervisor imediato. No entanto, uma análise mais completa geralmente acontece com a participação de outra pessoa, de preferência um membro do Comitê de Saúde e Segurança na observação. Os principais pontos têm menos chances de serem perdidos dessa maneira. O observador do trabalho deve ter experiência e ser capaz em todas as partes do trabalho, para fortalecer a plena cooperação e participação. A razão do exercício deve ser claramente explicada. A JSA não é um estudo de tempo e movimento disfarçado. Nenhuma tentativa de descobrir atos inseguros individuais. O trabalho, e não o indivíduo, está sendo estudado em um esforço para torná-lo mais seguro, identificando perigos e fazendo modificações para eliminá-los ou reduzi-los. A experiência do trabalhador contribui para melhorar o trabalho e a segurança. O trabalho deve ser observado durante tempos e situações normais. Por exemplo, se um trabalho é rotineiramente realizado apenas à noite, a revisão da AST também deve ser feita à noite. Da mesma forma, apenas ferramentas e equipamentos regulares devem ser usados. A única diferença das operações normais é o fato de o trabalhador estar sendo observado. Quando concluída, a divisão das etapas deve ser discutida por todos os participantes, sempre incluindo o trabalhador, para garantir que todas as etapas básicas foram observadas e estejam na ordem correta. Depois que as etapas básicas foram registradas, riscos potenciais devem ser identificados em cada etapa, com base nas observações do trabalho, no conhecimento das causas de acidentes e lesões e na experiência pessoal. Liste as coisas que podem dar errado a cada passo. Uma segunda observação do trabalho que está sendo executado pode ser necessária. Como as etapas básicas já foram registradas, mais atenção agora pode ser focada em cada risco potencial. Nesta fase, não é feita nenhuma tentativa para resolver qualquer problema que possa ter sido detectado. Para ajudar a identificar riscos potenciais, o analista do trabalho pode usar perguntas como estas. Esta não é uma lista completa. Qualquer parte do corpo pode ficar presa dentro ou entre objetos? As ferramentas, máquinas ou equipamentos apresentam algum risco? O trabalhador pode fazer contato prejudicial com objetos em movimento? O trabalhador pode escorregar, tropeçar ou cair? O trabalhador pode sofrer tensão ao levantar, empurrar ou puxar? O trabalhador está exposto a calor ou frio extremo? Ruído excessivo ou vibração é um problema? Existe perigo de queda de objetos? A iluminação é um problema? As condições climáticas podem afetar a segurança? A radiação prejudicial é uma possibilidade? O contato pode ser feito com produtos quentes, tóxicos ou cáusticos? Existem poeiras, vapores, névoas no ar? Os riscos potenciais estão listados na coluna do meio da planilha, numerada para corresponder à etapa do trabalho correspondente. Por exemplo, acidentes ou perigos potenciais. A. Veículo muito próximo da passagem de tráfego. B. Veículo em solo irregular e macio. C. Veículo pode rolar. A. Tensão da elevação de reposição. A. A tampa do veículo pode sair e bater em você. A chave de boca pode escorregar. E assim por diante. Novamente, todos os participantes devem revisar conjuntamente esta parte da análise. O estágio final em uma AST é determinar maneiras de eliminar e controlar os perigos identificados. As medidas geralmente aceitas em ordem de preferência são: 1. Elimine o perigo. A eliminação é a maneira mais eficaz. Essas técnicas devem ser usadas para eliminar os perigos. Escolha um processo diferente. Modifique um processo existente. Substitua por produto menos perigoso. Melhore o ambiente, por exemplo, ventilação. Modifique ou altere equipamentos ou ferramentas.
2. Contenha o perigo. Se o risco não puder ser eliminado, o contato poderá ser evitado usando gabinetes, proteções de máquinas, cabines para os trabalhadores ou dispositivos similares. 3. Revise os procedimentos de trabalho. Pode-se considerar a possibilidade de modificar etapas perigosas, alterar a sequência de etapas ou adicionar etapas adicionais, como bloquear fontes de energia. 4. Reduza a exposição. Essas medidas são as menos eficazes e devem ser usadas apenas se nenhuma outra solução for possível. Uma maneira de minimizar a exposição é reduzir o número de vezes que o perigo é encontrado. Um exemplo seria modificar máquinas para que menos manutenção seja necessária. O uso de equipamentos de proteção individual apropriado pode ser necessário. Para reduzir a gravidade de um incidente, talvez seja necessário fornecer instalações de emergência, como estações de lavagem de óleos. Ao listar as medidas preventivas, não use declarações gerais como "tenha cuidado" ou "seja cuidadoso". Declarações específicas que descrevem quais ações devem ser tomadas e como devem ser realizadas são preferenciais. As medidas recomendadas estão listadas na coluna da direita da planilha, numerada para corresponder ao risco em questão. Por exemplo, A. Dirija para a área livre de tráfego. Ligue os piscas de emergência. B. Escolha uma área de estacionamento firme e nivelada. C. Aplique o freio de estacionamento. Desligue o motor. Coloque os calços na frente e atrás das rodas, na diagonal oposta ao plano. A. Coloque a peça sobressalente na posição vertical na roda, usando as pernas e mantendo-se o mais próximo possível. Levante as peças sobressalentes do caminhão e role para o pneu furado. A. Retire a tampa do cubo usando pressão constante. B. Use uma chave de boca apropriada. Aplique pressão constante levemente. E assim por diante. A AST é uma técnica útil para identificar perigos, para que os trabalhadores possam tomar medidas para eliminar ou controlar os riscos. Após a conclusão da análise, os resultados devem ser comunicados a todos os trabalhadores que executam ou executarão esse trabalho. O formato lado a lado usado nas planilhas AST não é o ideal para fins de instrução. Melhores resultados podem ser alcançados usando um formato de comunicação no estilo narrativo. Por exemplo, o procedimento de trabalho baseado na AST parcial, desenvolvido como um exemplo neste documento, pode começar assim. 1. Estacione o veículo. A linha A. Conduza o veículo para fora da estrada para uma área sem tráfego, mesmo que exija rodar com o pneu furado. Ligue os piscas de emergência para alertar os motoristas que passam, para que não atinjam você. B. Escolha uma área firme e nivelada para estacionamento. Você pode levantar o veículo para evitar se movimentar. C. Acione o freio de estacionamento. Desligue o motor, coloque os calços na frente e atrás das rodas na diagonal oposta ao plano. Essas ações também ajudarão a impedir que o veículo se movimente. 2. Remova o kit de reposição e ferramentas. A. Para evitar tensão nas costas, coloque a peça de reposição na posição vertical ao seu corpo. Deixe-a mais próxima possível do tronco e deslize a peça de reposição para perto do seu corpo. Levante e role para o pneu furado. 3. Retire a tampa do cubo lentamente, com pressão constante, para evitar que ela solte e atinja você. B. Usando a chave de boca adequada, aplique pressão constante lentamente para afrouxar as porcas dos parafusos, para que a chave não escorregue, se perca ou machuque as suas mãos e dedos, e assim por diante. Exemplo de formulário para planilha de análise de segurança do trabalho. Amostra de formulário para tarefas e inventário de tarefas.